Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. A poucos dias do Dia Internacional da Mulher, no próximo dia 8, olhamos agora para um crime geralmente cometido contra mulheres. A violência doméstica tem sido tema recorrente, sobretudo porque ao balanço trágico das mortes, ao desfiar das denúncias e das emergências que obrigam a salvar mulheres desse destino, juntaram-se, entretanto, reflexões sobre a forma como o sistema judicial e policial está também montado para prevenir estas situações. Convidámos Carla Maia de Almeida, jornalista, autora do livro Em Nome da Filha, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, exatamente com relatos de mulheres vítimas de violência doméstica. E Rui do Carmo, procurador da República, jubilado, coordenador da equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica, tema que nos vai levar durante a próxima meia hora na conversa neste Da Capa à Contracapa. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença, é um gosto recebê-los aqui no nosso programa. Eu gostava de começar por uma pergunta muito genérica em relação ao fenómeno da violência doméstica. Nós, Carla Maia de Almeida, desfiamos os números, há sempre balanços do número de vítimas de violência doméstica, embora não haja números oficiais sobre isso. Damos muitas vezes nomes a essas vítimas porque queremos chamar o nome para essa situação, que morreram à mãos destes criminosos, estamos a falar de crime. Comentamos decisões judiciais. Mas será que a sociedade está bem consciente do que se está a passar no nível da violência doméstica em Portugal, apesar de todos esses alertas mediáticos que se vão fazendo de vez em quando? Esses alertas mediáticos são, na maior parte dos casos, extremamente superficiais e são usados para fomentar tempo de antena e pouco mais, porque não sei muito bem até que ponto é que este desejo latente de cada um ter direito aos seus 15 minutos de fama faz potenciar um efeito de propagandear este tema, mas sem ir, de facto, à raiz do problema, sendo um mero aparato policial e jornalístico quantas vezes. Portanto, acho que, de facto, não... É na escola, é desde muito cedo, é desde a primeira infância que têm que começar a ser passados valores que depois, anos mais tarde, façam com que crianças, adolescentes não achem normal bater, insultar, magoar, etc. Já agora dou um exemplo... pode parecer trivial, mas é por estes pequenos, passo o pleonasmo, nestes pequenos pormenores que se notam que a nossa sociedade, de facto, normaliza coisas que não são para normalizar. Eu hoje de manhã passei por um conhecido laboratório de análises e exames médicos no centro de Lisboa e depois de ter feito os meus exames fui à casa de banho. Então o que é que eu vejo na porta? Duas portas. A porta da casa de banho dos homens tinha o habitual bonequinho masculino, não é? E a porta da casa de banho das mulheres, a mulher com a saia, não é? A figura feminina e o deficiente. Isto pode parecer nada, mas eu gostava de saber qual é que seria a reação dos diretores daquele centro se dissessem: nós vamos pôr o boneco do outro lado. Do lado dos homens. Isto, pois, é daquelas coisas que nós passamos por este tipo de coisas todos os dias, achamos normal. E de facto, não, para mim nada tem normal, portanto acho que... Mas conhecemos este problema pela rama, é isso? Conhecemos este problema pela rama, sim, e sempre com a noção de que isto só acontece aos outros, que acontece aos pobres, que acontece aos alcoólicos, ou aos drogados, aos toxicodependentes, que nunca nos acontece a nós e que é muito fácil sair de uma situação de violência doméstica. São esses alguns dos grandes mitos. Portanto, só acontece aos outros, acontece aos pobres e ignorantes e acontece, pronto, a nós não, quando não. Por isso é que estamos aqui a debatê-lo. Rui do Carmo, partilha desta ideia? Há bastantes mitos ainda à solta sobre a questão da violência doméstica? Partilho das palavras que foram ditas e acho, aliás, que este livro que nos traz aqui hoje, o Em Nome da Filha, é um bom exemplo daquilo que se pode fazer para
para aumentar a consciência das pessoas sobre este problema. Eu penso que livros como este, que têm um conjunto de histórias extremamente bem contadas, sem nenhum tipo de sensacionalismo, nem de especulação, mas com o discurso direto das vítimas e das pessoas que estão junto delas, e com uma escolha das questões fundamentais em cada um dos casos concretos, eu penso que ajudam muito a perceber-se o que é a violência doméstica, a nos consciencializarmos de que ela, de facto, como disse a Carla Maia de Almeida, não é um problema dos pobres, nem dos alcoólicos, nem dos drogados, e, por outro lado, também a perceber o apoio que as vítimas têm que ter pela extrema dificuldade que há em sair desta teia em que se vêem enredadas quando as situações de violência doméstica se desenvolvem. Que estão extremamente bem descritas pelas próprias nestas histórias que estão contadas neste livro, e por isso eu... E surpreendeu a si também, como conhecedor também do fenómeno, quando percorreu as histórias que estão no livro, há aqui algo que nunca tinha... As histórias não me surpreenderam, porque a generalidade destes casos são as histórias que existem e que ao longo dos anos me fui infelizmente habituando a conhecer nos tribunais. Portanto, o desenvolver destas histórias, o desenvolvimento da história naqueles três habituais do aumento da tensão, da fase do apaziguamento ou do namoro, e depois a fase posterior do novo aumento da tensão e do agravamento das agressões, está aqui claramente exposta nestes casos. E eu penso que estas descrições em discurso direto são muito importantes, são muito mais impressivas do que grandes análises teóricas do fenómeno, que para a generalidade das pessoas às vezes é difícil perceberem, porque dizem que é de facto um problema dos outros, e ao lerem os casos concretos e a descrição que as próprias vítimas fazem e a sequência do envolvimento que leva à violência doméstica, às vezes a situações fatais, percebem de uma forma mais direta que não é tão difícil cada um de nós poder estar às vezes à beira de uma situação destas. Mas quem é que tem mais a aprender com estes testemunhos no discurso direto? Não é só a academia, também são os juízes, magistrados, agentes policiais, é isso? Todos Mas há alguns em particular que neste momento precisavam de ler o livro outra vez? Todos temos a aprender, e eu até diria que este livro é muito importante para as pessoas, para os cidadãos, porque há um aspecto que aliás já foi referido, é que todos nós temos que ter consciência deste problema para nos prevenirmos de podermos estar envolvidos numa situação destas, ou da parte ativa ou da parte passiva. E, portanto, a leitura deste livro é também muito importante para os cidadãos, porque o aumento da consciência do problema, o aumento da consciência cívica e o aumento da efetividade da igualdade entre homens e mulheres são pontos essenciais, relativamente aos quais, se não houver progresso, dificilmente este fenómeno regride. A mesma pergunta, Carla. Sim. Eu escrevi este livro para todos. Para todos. Não especialmente para a comunidade académica, obviamente, e científica, mas inscrevi-o também percebendo a linha editorial da coleção Francisco Manuel dos Santos, que me deu total liberdade para abordar o assunto como entendesse, e, portanto, são retratos. O que eu quis ir buscar aqui foram retratos de mulheres diversificadas, mulheres mais velhas, mais novas, mulheres de vários pontos do país. O critério fundamental que eu pedi quando contactei as casas-abrigo foi, por favor, ajudem-me a encontrar casos de mulheres que queiram realmente contar a sua história, porque isto é muito, muito importante, porque há uma fase, não vou falar como especialista, ficar-me até muito mal na presença do Dr. Rui do Carmo, porque, quer dizer, o que se nota muito é que há
no início do ciclo da violência doméstica há uma negação, não é? Todos nós usamos o mecanismo da autonegação e da negação como forma de defesa. Portanto, se uma mulher não quer contar a sua história, não vale a pena. Sucedeu-me, aliás, posso dizer, um caso único em que eu estava já com a entrevista marcada e dirigi-me para o local combinado e tive um telefonema da Casa da Briga a dizer: a senhora mudou de ideias, resolveu começar a modificar, fazer obras na casa e, portanto, vai voltar para o ex-companheiro, para o companheiro ou marido, já não me lembro, e eu tive de voltar para casa. Portanto, esta senhora não estava ainda capacitada psicologicamente, porque é preciso perceber que há um momento, há um momento, todos nós desejamos que esse momento aconteça e que uma mulher, seja porque percebe que a vida dos filhos ou a situação física, não é, a saúde dos filhos está em risco, muitas vezes é esse o momento do clique, ou a sua própria vida está em risco. Todos nós desejamos que isso aconteça, mas é preciso fazer passar toda a gente. Este livro, eu também escrevo, além de ser jornalista, também tenho alguma obra no domínio da literatura para crianças ou para os mais novos, mas este é o único livro que, quando vou às escolas, digo: o único livro que eu não tenho para crianças é este. Mas eu gostaria muito que os adolescentes lessem este livro, porque acho que é um livro perfeitamente... Sim. Eu já lá vou à questão dos adolescentes, que eu acho que sei onde é que quer chegar. Pronto. Mas em relação à negação, já agora vamos aqui tentar explicar um bocadinho e tentar desenvolver um pouco a questão da negação e desse momento. Eu presumo que esta incapacidade que Carla Maia de Almeida, como jornalista, teve neste momento, também se processa noutras esferas de intervenção, onde que também é difícil fazer essa intervenção. É verdade. Se for ao sistema de justiça, vai encontrar muitos processos que estão ciclicamente a começar e a acabar com a impossibilidade de recolher prova das agressões que foram praticadas. Exatamente por causa desta dualidade da posição da vítima, que em determinada altura, numa determinada fase, denuncia a situação em que está, para depois, imediatamente a seguir, negar ou colocar-se em silêncio, o que muitas vezes impossibilita a existência de prova das agressões, porque não há mais ninguém que a tenha visto, e muitas vezes, mesmo sendo agressões físicas, elas não deixaram outros meios de prova para além do possível testemunho da vítima, e às vezes não são sequer agressões físicas, são agressões psicológicas, são humilhações, é o cerco económico, etc. E, portanto, quantas vezes estas vítimas recorrem ao sistema de justiça, recorrem à polícia, recorrem ao sistema de justiça para recuar a seguir, para voltar a recorrer, para recuar a seguir. Qual é a prevalência desse tipo de situações? Acontece muitas vezes? É muito grande. Muito frequente. A frequência dos casos de violência doméstica que nos tribunais não conduzem sequer a uma acusação e muito menos a uma condenação são a grande maioria. Exatamente resultante disto. É aquilo que o doutor, já só um acrescento, é claro, aquilo que o doutor João Redondo, psiquiatra no Hospital Sobralcida, em Coimbra, chama adaptação paradoxal à violência. Ou seja, a mulher ou a vítima vai construindo uma narrativa que se vai adaptando àquilo que nas circunstâncias lhe é mais conveniente, neste caso a negação. Portanto, ela adapta-se àquela história de violência e constrói com o próprio agressor uma história conjunta de violência que, vista de fora, nada tem a ver com aquilo que eles estão a contar. Por isso é que ele capacidade ou não de provar aquilo que está a acontecer naquele seio familiar. Vou dar o exemplo. A violência psicológica não é fácil de provar. Dificílimo. É pior. A prova neste tipo de processo às vezes é difícil. E quando falamos de violência psicológica, a prova é muitas vezes muito difícil, se não mesmo impossível de fazer. A prova criminal, não é? Porque a prova criminal tem um conjunto de exigências acrescidas e, portanto, a prova criminal é muito difícil de fazer nesses casos. E, portanto, a vítima, para além dos avanços e recuos da vítima, por vezes a própria vítima se sente frustrada quando recorre ao sistema de justiça, porque a prova pode ser difícil e pode
deparar com uma absorção do arguido resultante de impossibilidade de se fazer prova dos elementos típicos do crime de violência doméstica. Isto pode acontecer. Sim. De qualquer maneira, por isso mesmo eu acho que jogar todas as fichas na área criminal é um erro. É muito importante prestar um grande apoio às vítimas e permitir que elas ganhem a suficiente capacidade de se autonomizar da situação de violência, obviamente recorrendo também ao sistema de justiça, mas é muito importante fortalecer a capacidade das vítimas de se autonomizarem, de se livrarem destas situações em que estão envolvidas. Este é, a meu ver, o grande trabalho de fundo, que uma simples condenação criminal por si só pode criar as condições para que isto aconteça, mas por si só não resolve tudo. Carla. Pois, não resolve tudo, mas como é que, havendo a ambivalência psicológica e emocional da vítima, parece-me relativamente fácil de compreender, dada a desorganização em que está mergulhada. Supõe-se que há muito tempo, calcula-se que o tempo médio de permanência numa relação violenta seja de 13 anos, 13 anos, mas sim. Podem ser 5 anos, podem ser 2. As sequelas são imprevisíveis. Agora, essa ambivalência psicológica e emocional, os tais avanços e recuos, mas eu gosto dele, mas ele, como diz uma das mais jovens entrevistadas, diz-me, ele era super fofinho, ele era super querido, só quando se passava um bocadinho é que passava os limites. Eu, compreendo, basta usar um bocadinho de empatia. Agora, é mais difícil para mim compreender quando do lado de quem faz a justiça, nos tribunais, ainda se desculpabiliza o agressor, nomeadamente nos casos da violência, muito falado e cada vez mais falado. Aqui estes referenciais de género também têm que ser revistos. Eu não sei, quer dizer, não quero... Tem que haver o exemplo, este sentimento de impunidade, que é mais ou menos comum em Portugal e nos portugueses, resulta muito da falta de exemplo de quem está na posse do conhecimento e na capacidade de decidir. Agora, se um agressor é desculpabilizado por insultar permanentemente uma mulher com nomes de vernáculo que eu aqui na Renascença me vou, enfim, coibir de reproduzir, mas que estão preto no branco no livro, não tive qualquer prioridade nisso, como é que é possível, não é? Rui do Carmo, há uma desculpabilização da parte desta parte judicial, por exemplo? Eu estou de acordo quando se diz que o sistema de justiça não pode desculpabilizar estas situações. Perfeitamente de acordo. O que eu pretendia há pouco dizer é que o sistema de justiça por si só não consegue resolver o fundo do problema. Cria condições para que o problema possa ser resolvido. Isso sim. Estou perfeitamente de acordo que o sistema de justiça não pode desculpabilizar estas situações. Aliás, todo o sistema de intervenção não pode desculpabilizar. E nós encontramos, por vezes, alguns estereótipos sobre os agressores, por exemplo. Ele estava com os copos, isso depois vai-se resolver a seguir, ou ele é boa pessoa. É o feitio. Isto foi uma coisa, foi naquele dia porque vinha mal disposto do trabalho. Isto é relativamente vulgar encontrar esse tipo de justificações, e também este livro é muito claro nas histórias que demonstram que o agressor é uma coisa fora da relação e é outra coisa da relação, na relação é muito boa num número de casos significativos, e portanto não se pode utilizar este espelho para verificar a possível continuidade ou não destas agressões. E esta mensagem transmitida à vítima é uma mensagem que é verdade, que muitas vezes é transmitida também pelas instâncias que deviam atuar na proteção da vítima e atuar do ponto de vista da segurança da vítima e do ponto de vista da perseguição criminal do agressor. Por isso já se fala em tribunais especializados em violência doméstica. Pois, eu não sei se isso por si só resolve o problema. Não tenho essa fé de que seja por aí que se resolva o problema. Agora, o que eu acho
é que é preciso, de facto, resolver e desmistificar um conjunto de estereótipos que estão presentes na vida cotidiana e que também estão presentes nas instâncias de controle, é verdade. Porventura menos nas instâncias de controle, mas também se verificam. Aliás, este livro tem situações interessantes de quando as vítimas chamavam as forças policiais e a força policial dizia: ele está com os copos, isso cão que ladra não morde, não se preocupe. Está a diminuir, Carla. Não se preocupe. Esta situação, obviamente que nós temos feito uma evolução muito grande nos últimos 5, 6 anos, particularmente, uma evolução muito grande do ponto de vista de capacitação das forças policiais e também de capacidade de intervenção a nível do sistema judiciário. Mas o que é certo é que, por exemplo, neste livro, algumas destas mulheres estão nas casas de abrigo exatamente porque o sistema não teve capacidade de ser ele a afastar os agressores. Exato. Sim. Esta é também algo que resulta muito claramente da leitura do livro, não é? Carla? Não, ainda a propósito dos estereótipos, e claro que situações como essa que o Dr. do Carmo falou, do próprio GNR ter mandado a pessoa embora para casa, cão que ladra não morde, isso é uma situação que já reporta há 30 anos atrás e penso que hoje repete-se. Atenção, isto não acabou. Ainda recentemente houve um caso no Alentejo, muito falado, de uma senhora que foi repetidamente fazer queixa ao posto local e que acabou por morrer. Aliás, nos relatórios da unidade que dirige, Rui do Carmo, há situações destas. Exato. Mas estes estereótipos manifestam-se de formas muito subtis e aquele exemplo que comecei por dar da casa de banho parece caricato e até ridículo, mas o que está ali presente numa leitura simbólica é a desvalorização da mulher ao lado do homem. Em qualquer lugar deve haver uma casa de banho para homens, senhoras e deficientes motores. É assim, não deve estar no mesmo sítio. Há nuances. Enquanto as mulheres continuarem a ser remuneradas abaixo dos homens pelo mesmo papel, enquanto, quer dizer, tantos exemplos, estes são casos muito mais subtis, não é? Em relação falou há bocado, eu queria introduzir essa questão. Às tantas, um dos estereótipos pode parecer, bom, isso é uma coisa, o homem que bate na mulher é uma coisa que já não existe hoje, que era uma coisa antigamente, isso é um crime sem idade. Vai dos 16, 15 do namoro até aos 80. E sem classe. Sim, claro. Sim, é importante que se diga isso. Sim. Porque tem essa ideia, às vezes transmite-se a ideia que é um problema dos pobres. Não é um problema dos pobres. Nada. Agora, as classes diferenciadas são mais difíceis de Como é que é tratado? O que tem a ver com o controle social que acontece nesta matéria como noutras matérias. Como é que é tratado nas classes não pobres, Carla Maia de Almeida? Porque isso também está explicado. Como é que é tratado este problema? Sim, como é que ele desenvolve, porque depende dos apoios, não é? E noutras classes também. As chamadas classes diferenciadas têm outros recursos a que deitar mão, não é? Esconde-se mais? Esconde-se mais, sem dúvida. Podem ir a médicos particulares, podem meter baixa mais vezes, podem arranjar-se, podem fechar-se mais em casa, se calhar não têm que ir para um emprego todos os dias. A família... Bom, é o caso também do tal elefante no meio da sala. Toda a gente vê o elefante no meio da sala, mas ninguém quer falar dele, não é? E passa esta ideia de que é normal que numa relação de intimidade, seja conjugal ou ainda pré-conjugal, a violência seja um ato normal, um ato de... uma coisa é a agressividade, como diz o Dr. João Redondo a dado passo. Todos nós manifestamos agressividade de vez em quando, não é? Mas a violência exercida continuamente sobre o outro, e ele põe isto de uma forma que para mim é claríssimo. Ele diz: aquele que numa relação quer permanentemente exercer a violência e o controle sobre o outro, esse é que é o agressor. Não interessa se é homem, se é mulher. É claro que as estatísticas dizem-nos que 80% das vítimas são mulheres. Portanto, não vamos agora escamotear também e dizer as mulheres também agridem. Pois, claro que também agridem e de muitas formas. Mas
este sentimento de impunidade tem muito a ver com uma cultura que ainda é patriarcal, misógina, machista, e é por etc. causa disso que temos até há alguns estudos, por exemplo, a UMAR tem um estudo sobre esta matéria, que quase 70% dos jovens aceita como naturalidade um comportamento de violência. Estou a entrar nas idades mais tenras, digamos assim. Rui do Carmo. Pois, os estudos sobre a violência no namoro, por exemplo, os estudos que têm sido feitos na Universidade do Minho sobre a violência no namoro são extremamente preocupantes. São extremamente preocupantes sobre não só a existência dessa realidade, sobre a densidade da existência dessa realidade, como sobre a aceitação, em muitos casos, desses comportamentos. Uma cultura que não mudou, no fundo é uma cultura que não mudou, e é por isso que é muito importante prosseguir e, se calhar, em muitos casos, iniciar uma cultura de informação, de formação, de educação, que é a educação para a igualdade. A base é a educação para a igualdade, é daí que se tem que partir, no sentido de as pessoas não permitirem esse tipo de comportamentos. Carla? Sim, eu acho que é fundamental, mas lá está, às vezes um caso real contado na primeira pessoa, de preferência perante a própria pessoa, tem mais impacto do que uma aula. Uma aula, exatamente. Devia haver, de alguma forma, uma articulação de diversas instituições para que estes temas fossem às salas de aula, tanto por homens como por mulheres. Acho muitíssimo importante que os homens se impliquem nesta questão, porque isto de continuar a dizer que a violência doméstica é uma coisa de mulheres ou de gajas, como se diz pejorativamente, é para mim um grande obstáculo a que se perceba a que se tente pelo menos perceber este problema tão complexo, porque é muito difícil. Agora, uma aula é uma aula. Se isto vai ser incorporado nos currícula, é bom que seja, e já começou a ser, mas é bom que também que as pessoas possam ir às escolas, que estes casos possam ser conhecidos de perto. E por isso é que eu achei que o que eu quis fundamentalmente foi fazer jus às histórias verdadeiras e muito duras destas mulheres, não as tratando como coitadinhas, nem como heroínas, porque não é nem uma coisa nem outra. É o que aqui está. É o que aqui está. Só queria referir que a questão eu acho muito importante, como tinha referido já, a edição deste livro exatamente pelo relato dos casos concretos. Acho que se aprende muito que os casos concretos são muito impressivos, infelizmente, e são exemplos relativamente dos quais se podem tirar um conjunto de ilações muito importantes e que pode alertar as outras pessoas para estas realidades, perfeitamente de acordo. Mas queria referir que a necessidade de se estabelecer um programa que permita informar as pessoas desde novas sobre o respeito, desde logo as crianças, relativamente ao respeito pelo seu corpo, é uma questão muito importante. A educação das crianças no respeito pelo seu corpo é uma questão muito importante, que é às vezes a base de tudo isto, não é? Mas, além disso, há uma outra questão que eu gostava de dar nota. É que a questão do problema da violência nas relações de intimidade é hoje um problema que atravessa não só as relações heterossexuais, mas também as relações homossexuais. E, portanto, é necessário alargar o âmbito, o espectro de debate e de e desta informação, de consciencialização, porque este é, de facto, um problema complicado. É, como globalmente, como já ouvi referir, uma espécie de guerra civil silenciosa, relativamente à qual muitas pessoas estão envolvidas e que é necessário fundamentalmente prevenir, mas também
ser eficaz no tratamento dos casos que se evidenciam. Antes de vos pedir algumas sugestões e uma nota, eu sei que a Carla queria agora acrescentar mais alguma coisa, só queria sublinhar, Carla, a questão da... Lendo o livro, são relatos muito duros, já aqui falámos também de algumas dificuldades de provar uma série de situações, mas apesar de tudo há alguma esperança que é possível deixar no meio disto tudo em relação à forma como se pode sair de um ciclo desses. O seu livro também quis trazer esse lado de esperança? Quis, claro, porque isso coincide com a minha visão do mundo. O espírito humano, para mim... Eu penso em quem nos está a escutar e que se identifica com este tema. Pois, são muitos mais do que pensamos. A violência doméstica, a violência num contexto de intimidade está muito mais perto do que aquilo que pensamos. E eu vou às escolas, eu vejo meninos, lido com meninos muitas vezes e percebo que há ali situações que eles quase nem se apercebem de uma forma inconsciente ao falarmos de livros e de histórias, é que eles põem cá para fora esses sentimentos. Eu acho que eu queria deixar isto aqui, é quase o meu lema, nós temos que ser cada vez mais intoleráveis em relação à maldade humana. A maldade, aliás, a maldade só é humana, não parece que os animais tenham maldade. E temos que querer combater a violência, não é só a doméstica, é a violência em todo o lado. E não podemos pactuar com situações a que assistimos e virar simplesmente as costas. E neste caso, por exemplo, a denúncia deste tipo de situações tem que ser cirúrgica. Denúncia é preciso cuidado com isso, porque às vezes uma denúncia pode ser contraproducente. No caso da vítima, muito delicado, é muito cirúrgico também no tempo, tem a ver com um conjunto de interesses. Não sei se o Rui do Carmo quer acrescentar. Esta questão da denúncia interessava-me fechar com o problema da denúncia é algo que está a ser muito associado à capacidade de proteção da vítima. Nós não podemos dissociar a denúncia da capacidade de proteção da vítima, porque a denúncia, a regra geral, provoca uma escalada de violência, portanto, ou uma tentativa de escalada de violência. E, portanto, é preciso conjugar sempre a denúncia com a capacidade de proteger a vítima dos efeitos imediatos que essa denúncia possa ter. E, portanto, esse é um passo que é importante, mas que tem que ser feito de uma forma que acautele a possibilidade de desencadear uma reação que não haja capacidade naquele momento se conseguir suster. E há redes montadas para ajudar estas pessoas. Há redes que não funcionam bem, não é? Porque um dos casos que relato aqui, do tal caso diferenciado, uma senhora que mudou de casa de abrigo várias vezes e que foi continuamente perseguida pelo agressor. E a rede que tinha sido criada de proteção, ela entretanto tinha começado a trabalhar, tudo isso se desmoronou. Portanto, não vamos acreditar que estas coisas funcionam bem, porque não funcionam, a sério, não, é a sensação que eu tenho. Mas deixo uma nota de esperança. É preciso também referir que... Não vamos perder a esperança. Que isso é preciso continuar a fortalecer a rede de segurança, de proteção das vítimas. É necessário... Sendo certo que há uma coisa que temos que ter consciência, que este é um fenómeno com uma abrangência grande e, portanto, a rede tem que ser uma rede extensa e forte e, portanto, é necessário construí-la e o que demora tempo implica recursos, formação e não se consegue de um dia para o outro resolver todos estes problemas. Eu acho que se tem avançado muito. Agora, o muito que se avançou ainda deixa de fora muitos casos a que não é possível responder de forma atempada e adequada. Bem, mas é um processo que se tem que continuar a construir. O que querem sugerir, então, para quem nos está a escutar, Carla? Eu sugiro um livro. Eu também termino a minha reportagem com uma história. Acho que as histórias têm um poder evocativo e simbólico muito forte, e esta história que deixo aqui pode ser terapêutica para quem quiser pegar nela, pelo menos foi essa a minha intenção, mas deixo aqui uma sugestão que está na minha bibliografia. É uma obra literária fabulosa, para mim, é de um escritor irlandês chamado Roddy Doyle.
publicada aqui em Portugal em 1997, na Relógio d'Água, e chama-se A Mulher que Ia Contra as Portas. E a história de uma mulher chamada Paula Spencer, que, enfim, desenvolve uma relação, um casamento com um homem que passa do bad boy, do charmoso, não é? Ao homem que acaba por lhe destruir a vida, não é? Eu quis ir buscar este exemplo porque foi uma história escrita sobre violência doméstica por um escritor, por um homem. Para mim a boa literatura não tem género, não é? Portanto, isto não são só as mulheres que sabem falar das questões das mulheres. Rui do Carmo. Olha, eu iria sugerir desde logo quem nos está a ouvir para ler o livro da Carla Maia de Almeida, porque este livro para mim foi uma agradável surpresa, apesar do desagradável das histórias que aqui são contadas. É um livro extremamente pedagógico, é um livro em que estão aqui todos os fatores que desencadeiam a violência doméstica e que a caracterizam, e portanto eu deixava aqui tão só esta sugestão da leitura deste livro, que eu penso que o conhecimento destas histórias é de facto mais importante por vezes do que grandes construções teóricas sobre a violência doméstica para a generalidade das pessoas. E penso que isto é extremamente importante. Obrigado, Carla Maia de Almeida. Rui do Carmo, obrigado pela vossa presença neste Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre ao sábado às 9h30 da manhã. Pode ouvir de novo em podcast nas plataformas digitais habituais ou em rr.sap.pt. Como sempre, o genérico que nos acompanha é da música de Mário Lajinha. Eu sou José Pedro Frazão, produção da Ana Marta Domingos, com o apoio de Carlos Vermelho e André Peralta. Regressamos na próxima semana com outro tema em debate.